Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui na casa do Mediação Brasil. Bem-vindos aos que estão presentes, bem-vindos aos que nos estão assistindo de forma remota. O objetivo desse encontro é a gente poder ter uma conversa mais aprofundada e mais esclarecedora sobre a mediação na atualidade no Brasil. A gente vai traçar alguns paralelos, como é que ela funciona em outros países. A gente vai conversar um pouco sobre o desenvolvimento da mediação, as novas perspectivas de trabalho, de mercado que vão se desenhando, e vamos conversar também sobre o percurso formativo do mediador, para aquelas pessoas que estão buscando uma outra possibilidade profissional ou uma outra possibilidade de intervenção dentro das suas profissões ou atividades de origem, né? A mediação, por ser e ter uma matriz multidisciplinar, ela acaba sendo muito sedutora como uma ferramenta concreta, factível, viável e bastante efetiva para a resolução de conflitos, para a gestão de conflitos em geral. E esse é o tema de hoje, tá? Vou me apresentar, eu sou Vivian Gama, eu sou diretora da plataforma Mediação Brasil, trabalho exclusivamente com mediação há 12 anos já. Nessa caminhada tive a oportunidade de estar, através da mediação, em razão da mediação, em mais de 12 países diferentes, então um pouco da minha fala vai trazer essa vivência. Então, países como a Inglaterra, os Estados Unidos, a Espanha, Portugal, a Alemanha, enfim, entre outros, né? E eu tive essa feliz oportunidade de poder trazer essas vivências, né? Eu tive tanto por questões acadêmicas, né? A Mediação Brasil é uma instituição de ensino, uma instituição de pesquisa também, e por razões profissionais, de forma mais direta, na atuação e na gestão. Alguns vídeos que eu ministrei em palestras no exterior também estão disponíveis no YouTube. Eu convido a todos a conhecerem também o canal do Mediação Brasil e outros vídeos mais dispersos, mas que a gente deixa o link aqui abaixo, né? Bom, eu vou falar da mediação de um lugar de muita alegria, tá? Porque a mediação ela me trouxe muita alegria e eu espero que essa alegria contagie todos que nos estão ouvindo, e de um lugar de um testemunho real de uma instituição que não está vivendo a mediação apenas do ponto de vista teórico, mas de uma vivência prática, de uma vivência em muitas áreas, e são esses testemunhos e experiências que a gente vai poder compartilhar aqui. Só um minutinho. Então, muito bem, o que é a mediação? Tá? Eu vou tentar uniformizar o conhecimento, tanto para aqueles que estão familiarizados com o tema, quanto aqueles que estão chegando agora. Tem uma maneira que eu apresento a mediação comumente, inclusive para as partes e nos ambientes acadêmicos, que é uma frase que me parece direta e traduz o espírito da mediação. Que a mediação é um método que traz uma possibilidade concreta de desconstrução do dissenso para a possibilidade da construção do consenso, de desconstrução de impasses, né? Então, mediação como uma metodologia apta à desconstrução de impasses. Impasses em geral, impasses em qualquer âmbito. E aí a gente já começa a ampliar o conceito da mediação, porque a gente pode ter procedimentos de mediação formais, tá? Que é hoje, à luz da lei de mediação, que já está vigente no Brasil há alguns anos. Eu sou de uma época pré-lei de mediação, então a gente já trabalhava com o Instituto antes da lei de mediação. Eu tive a feliz oportunidade de fazer um parecer para Brasília na época em que a lei estava sendo discutida, porque ainda a gente pensava em questões que hoje já estão completamente pacificadas, mas à época não, como, por exemplo, se a mediação ela seria aberta para profissionais que fora do direito, né? Então você vê, olha a distância que a gente estava do momento de hoje. Então parece que foi no sentido da multidisciplinaridade, de que ela está aberta ao direito. E, enfim, hoje a gente já tem uma lei estruturada, a gente abriu muitos passos a partir disso, foi um movimento de construção. E a mediação hoje está capilarizada em todos os estados brasileiros com maior ou menor intensidade, tá? Mas quais são os objetivos da mediação, né? E como é que a gente pode começar a aprofundar esse tema? Na mediação a gente tem possibilidade de trabalhar tanto pautas objetivas quanto pautas subjetivas, tá? Eu vou trazer experiências de vocês que eu falei da mediação formal à luz da lei de mediação, mas por vezes a gente cria encontros que não precisam ter necessariamente toda a formalidade que o Instituto traz, né? Que a gente vai falar mais de um âmbito associado à gestão de conflitos e ao uso dessas ferramentas associadas à mediação. E quando a gente faz isso, a gente amplia as possibilidades.
Então, quem busca a mediação como um instrumento, na verdade, ela vai ganhar muito mais. Ele vai ganhar tanto a possibilidade de trabalhar dentro da estrutura da lei, né? Uma vez que você se coloca assim, você tem que, de fato, atender a todas as premissas, todo o regulamento da lei, toda a normativa da lei. Aí a gente vai poder comentar um pouquinho dela. Mas a gente também tem a oportunidade de trabalhar conflitos, por exemplo, no âmbito da mediação escolar entre crianças. Né? A gente tem, às vezes, no seio de uma família, para convivência, para uma melhor convivência. Eu me recordo que há algum tempo atrás nos procurou aqui no Mediação no Brasil uma família, né, enfim, que tinha um patrimônio considerável, uma família que não trabalhava só num segmento de empresa, mas eles tinham investimentos em várias áreas. Mas o ponto não era uma questão jurídica a se tratar. Eles vieram porque havia uma questão de relacionamento ali entre os filhos, que aí a gente tinha já o mais velho na faixa dos 60, o mais novo na casa dos 40, né? E o pai que se preparava, né, que já tinha os seus 80 anos, que se preparava para uma possível sucessão. Né? E a questão se dava aí, mas não era uma sucessão jurídica, não era uma sucessão de controle efetivamente acionário, era uma questão relacional. Né? E não precisaria, por exemplo, nesse caso, de um acordo escrito nos termos da lei de mediação. Estou querendo dizer para vocês o seguinte, que a ideia de construção de consenso, ela transcende a ideia do formato da mediação formal. Mas a gente pode ir lá na mediação formal, pegar as ferramentas e trazer para o mundo da vida, tá? Então, quando a gente fala isso, olha só como é que já abre as possibilidades, né? Não precisa necessariamente da gente pensar na ideia de construção de consenso sempre associada ao direito, tá? E, para além disso, uma outra questão importante é que a mediação, ela se constrói a partir de uma perspectiva verdadeiramente multidisciplinar. Então, aqui no Mediação Brasil, a gente tem trabalhado com gerações de multidisciplinariedade. Então, numa primeira geração mais clássica de multidisciplinariedade associada à mediação, a gente tem a própria negociação, né, com base em todas as construções de Harvard, que é a instituição senhora do desenvolvimento das bases negociais, que hoje a gente utiliza, mas a gente aqui no Mediação Brasil não fica apenas num olhar harvardiano, a gente transcende esses muros e conversa sobre outros formatos de negociação também e de mediação. A gente fala da comunicação como um elemento muito significativo e estruturante, eu diria, né? A base, a nossa área de trabalho por excelência, porque a mediação ela se realiza inteiramente no ambiente comunicacional. Eu sempre dou um exemplo, porque eu tenho um amigo cineasta e ele sempre diz para mim, Vivian, eu acho incrível isso em que vocês trabalham, porque as pessoas entram numa sala com um problema e saem de uma sala eventualmente sem esse problema e não houve nada concreto, nada material, não houve... É uma conversa, é um diálogo. É dentro desse olhar da comunicação como um locus, o espaço em que o consenso se constrói, mas também o lugar em que o dissenso se construiu, né? Onde o conflito se construiu. Então a gente volta ao ambiente comunicacional onde nasce o conflito, lembrando que aqui comunicação a gente não se refere apenas à ideia de comunicação verbal, a gente amplia essas marcas para falar de comunicação não verbal, né? Então, dentro dessas duas facetas da comunicação, a gente retorna para trabalhar agora para a construção do consenso e, se possível, para a melhoria das relações humanas. A gente está falando de um método que é humanista, de um método que, a depender da escola em que ele está inserido, eu vou comentar brevemente para todos as diferenças entre as escolas de mediação, as matrizes de conhecimento, ele pode sim privilegiar o entendimento humano, tá? O cuidado com as relações humanas. Muito bem. Então, quem é o mediador? Quem é esse profissional que trabalha com isso? Né? Então, eu dizia da multidisciplinariedade. Por vezes, a própria multidisciplinariedade ela vai sendo magnética em relação às pessoas que trabalham dentro dessas áreas. Eu já falei da negociação, já falei da comunicação. É importante a gente mencionar a perspectiva sistêmica. A teoria dos sistemas é um elemento estruturante, conceitual, técnico, para que a gente compreenda o fenômeno do conflito. Então, aqui no Mediação Brasil, em especial, essa perspectiva sistêmica ela é muito depurada, tá? E a gente, de fato, internaliza isso na intervenção.
E a gente pode falar da própria sociologia, da psicologia, do direito, tá? Como influxos de saber que compõem o arcabouço da mediação no que a gente pode chamar de primeira onda multidisciplinar, primeira geração multidisciplinar. O Mediação Brasil é uma instituição que trabalha no âmbito da pesquisa acadêmica, além da formação. A gente ministra cursos no Brasil todo e fora do Brasil, e na intervenção propriamente dita da mediação, com desenhos de sistema, com consultorias, já tendo prestado serviços para ambientes públicos, privados. Eu vou contar um pouquinho dessa experiência. Mas eu queria destacar esse lugar aqui que a gente trabalha, que é o lugar da pesquisa, né? Então, nós somos uma instituição que, de fato, tem uma linha de pesquisa, tem um espaço de pesquisa. E dentro desse espaço de pesquisa, que já vem funcionando há muitos anos, que a gente estuda e o que nos é muito caro é justamente a investigação sobre possibilidade de refinamento da intervenção mediadora. Como é que isso pode ser refinado, melhorado? Como é possível a gente desenvolver novas técnicas, novas ferramentas? Tá? Será que as ferramentas que a gente tem, que já são excelentes, com elas a gente já consegue fazer maravilhas, né? Eu vou falar desses testemunhos, mas a gente aqui sempre teve essa curiosidade de ampliação de possibilidades. E aí, a partir disso, foram sendo desenvolvidos estudos ampliativos das fontes de multidisciplinaridade da mediação. E a gente tem falado de uma nova geração multidisciplinar. E aí a gente está integrando, por exemplo, conhecimentos específicos, né, da programação neurolinguística, alguns elementos do coaching, e mais recentemente eu tenho trabalhado com uma lindeza que é o Enneagrama voltado para a gestão de conflitos. Tem cursos específicos nessas linhas aqui, e a gente tem um módulo que é só sobre ferramentas avançadas em mediação, que é um curso que está aberto para pessoas que já têm a formação inicial básica e que querem buscar esse conjunto adicional de possibilidades. Tá? E dentro desse módulo, como um alinhamento das nossas pesquisas internas, a gente trabalha o método autorreflexivo expansivo, que é uma metodologia que foi desenvolvida com esse olhar de ampliação de possibilidades. Eu vou contar um pouco para vocês também como é que ele funciona. Tá? Então, muitas pessoas vêm para aprender essa metodologia específica da casa, né, que viaja pelo Brasil e também para fora do Brasil. Então, do que se trata o método autorreflexivo expansivo e como é que ele pode agregar a mediação? Essa metodologia, ela faz uma aposta que guarda alguma diferença no que a gente chama de mediação clássica, tá? A mediação clássica, ela é povoada, as matrizes dela, a gente tem 3 escolas clássicas de mediação. A primeira escola é a escola harvardiana, a escola de Harvard, né? Muito centrada no pragmatismo americano, focada em resultados, focada no acordo, tá? Menos atenta a questões relacionais e mais atenta a questões objetivas, a resolução do caso concreto. Então, para um harvariano, ter um acordo é sinal de êxito em mediação, né? Como contracorrente dessa escola, que trouxe muitos benefícios, mas também algumas críticas, a gente foi desenvolvida também nos Estados Unidos a chamada Escola Transformativa de Mediação, que então vai passar por uma perspectiva distinta. Para a mediação transformativa, o foco e o objetivo é transformar as relações, cuidar dos aspectos subjetivos com mais ênfase, e para a escola transformativa não é tão importante a construção ou não do acordo, mas sim que a gente tenha os fenômenos do empoderamento das partes, tá? E a melhoria concreta de você relacionar a partir de uma perspectiva de que você vê o outro, tá? Reconhece o outro, que eles chamam de recognition. Então, a gente tem linhas distantes, né? E uma nasce do que foi apontado como lacunas no primeiro modelo. E depois, a gente também tem uma outra escola conhecida, que é a circular narrativa, da professora Sarah Cobb, que desenvolve uma outra linha específica que não entra nas mesmas discussões, mas ela vai trabalhar com teoria das narrativas, e ela tem uma maneira de fazer e operacionalizar o método que é bastante própria. Eu
não vou entrar muito nesse aspecto agora, porque a gente precisaria de um tempo para poder aprofundar, mas eu queria dar o panorama do que são as escolas clássicas de mediação, né, e também sobre a linha de multidisciplinaridade clássica de mediação. Agora vamos voltar um pouquinho e conversar sobre esse método que a gente tem trabalhado aqui como uma linha de pesquisa, que é o método autorreflexivo expansivo. Tá? Qual é o objetivo desse método? Que metas ele tem de diferente? Então, primeiro, no Brasil, naturalmente, a gente vai atender essencialmente a lei de mediação nas mediações formais. Então, essas metodologias, seja quais forem, elas vão ter que se curvar à lei brasileira, né? Se você se coloca como mediador, se você tem as credenciais, se você se propõe a fazer uma mediação formal. Não feita essa premissa, o método autorreflexivo expansivo ele vai seguir toda a principiologia clássica da mediação. Todos os princípios clássicos da mediação, que são a voluntariedade, a imparcialidade, a confidencialidade, tá? Entre outros que nós abordamos e aprofundamos nos cursos. Mas o que vai diferenciar se não é a estrutura jurídica e se não é a principiologia? É o formato procedimental, é a maneira como a gente intervém e o conjunto de técnicas que a gente utiliza, tá? Então, alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa que envolvia diversos países como Brasil, Argentina, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra, tá? E o que eu fiz foi coletar nesses países o grupo de técnicas, de ferramentas que são utilizadas nesses espaços para desenvolver mediação. E o objetivo da pesquisa era perguntar o seguinte, para obter a seguinte resposta: existe um núcleo duro de técnicas em mediação? É possível se falar em técnicas universais que os mediadores do mundo estão utilizando? Então, dentro dessa pesquisa, a gente identificou 16 técnicas diferentes na bibliografia principal dessas áreas e na prática dos espaços pesquisados, e guardadas as diferenças de tradução, a gente identificou 16 unidades técnicas distintas. Nem todas elas estão assim consideradas, por exemplo, no Manual de Mediação do Conselho Nacional de Justiça e em outros tantos livros. Existe uma publicação aqui do Mediação Brasil, associado à Global Mediation, que trata dessa questão, tá? E aí a pesquisa foi avançando porque a gente viu que, para além desse núcleo duro de técnicas e para além de possibilidades que a gente já vem visto sendo praticadas, onde mais a gente pode ir? Onde a gente pode chegar? E aí começou a ser desenhado um formato que tem uma seguinte base, né? É trabalhar de forma reflexiva com as partes, de forma anterior e de forma transversal à resolução de conflitos. O que significa isso? O método autorreflexivo, ele parte de uma premissa de que, numa determinada situação, é muito provável que, dentro do conflito aberto, exposto, as pessoas tenham diversos pontos cegos sobre a perspectiva do conflito. Esses pontos cegos podem ser sobre o outro, podem ser sobre si próprias, podem ser sobre o sistema conflitivo. Então, a premissa é de que nós não estamos vendo todos os elementos. E se estão faltando, às vezes, elementos importantes de percepção, talvez uma aproximação prematura das partes para uma conversa sobre um tema que não foi trabalhado reflexivamente possa gerar alguns ruídos que, com essa metodologia, muitas vezes a gente consegue reduzir. Então, a ideia é trabalhar o indivíduo, trabalhar um aprofundamento da autorresponsabilidade do indivíduo, mas não uma autorresponsabilidade moralista ou teórica, mas uma percepção concreta do que antes não era visto, do que antes não era percebido. Tá? E a gente sabe que qualquer elemento novo de percepção, uma vez que ele é integrado no nosso sistema de pensamento, no nosso sistema de informações, ele reverbera e modifica o nosso sistema de pensamentos. Tá? Então, se você faz uma descoberta, por exemplo, com uma perspectiva sistêmica, então eu descubro que a relação entre dois elementos afeta o sistema como um todo. Tá? Quando eu descubro isso, na prática, com o exemplo concreto que o caso concreto traria, por exemplo, isso é só um exemplo, não tem como eu voltar a olhar para o sistema sem essa informação. Tá?
Se eu sei algo da biografia de alguém com quem eu tenho um desafeto e que antes eu não sabia, por exemplo, eu não tenho mais como olhar para a mesma pessoa sem aquele elemento, tá? Então, e se eu descubro algo sobre mim mesma, que antes eu não estava vendo, eu não tenho como olhar para mim mesma sem considerar aquele elemento, que então confronta tudo que eu sei sobre mim, tudo como eu me vejo, tá? Então, a aposta é a gente descobrir chaves de percepção, ampliar núcleos perceptivos novos. Então, por isso a gente já trabalha com um aprofundamento da bagagem reflexiva que se traduz na prática com perguntas estratégicas qualificadas. Então, o método ele foi desenvolvido em mais de 120 ferramentas do modo interrogativo, que são as perguntas, 120 estratégias diferentes para se perguntar, e cada qual tem um objetivo de encontrar pontos cegos específicos. Então, a gente aprende essa estrutura na teoria, mas sempre dando a mão para a prática. Esse método ele é praticado, ele veio da prática para a teoria, ele veio da vivência prática, tá? E hoje, honestamente, eu não consigo mais pensar na mediação sem dar a mão para esse formato de intervenção. Porque a nossa preocupação aqui no Mediação Brasil e na Global Mediation também diz muito dos resultados que a gente consegue produzir para além do acordo escrito e para além do curto prazo, né? Então, que legado a mediação pode deixar em termos de cliques perceptíveis sobre si? Quando a gente abre uma porta nova sobre nós mesmos, quanto não pode mudar a vida como um todo, tá? E às vezes o conflito ele é um catalisador de mudanças, ele é um catalisador de transformações positivas para as pessoas envolvidas, inclusive, e para o entorno. Então, a gente trabalha dentro dessa ideia alinhada à conflitologia contemporânea, isso as distintas escolas também trabalham, do conflito como um espaço de crescimento, uma oportunidade de crescimento. Tá? E a gente vai a fundo nessas possibilidades. Então, na prática, como é que é estruturado esse formato, né? A gente sabe que na mediação você pode ter tipos diferentes de intervenção. Algumas têm o que a gente chama de pré-mediação, que são encontros individuais do mediador com as partes antes da sessão conjunta com todas as partes. E a gente tem formatos de intervenção que não incluem a mediação, a pré-mediação, esses encontros individuais, tá? Por exemplo, me parece que a maior parte dos espaços de mediação judicial já entram diretamente na intervenção, na sessão conjunta, tá? No âmbito extrajudicial de mediação, a gente tem mais amplitude de possibilidades para fazer um desenho de processo, de procedimento, que se adequa às necessidades do caso, tá? No método autorreflexivo expansivo, a pré-mediação é um espaço muito caro, né? É um locus muito profundo de reflexões capazes de ampliar as possibilidades perceptivas das pessoas. E às vezes a gente tem transformações muito profundas, tá? Então, por exemplo, exemplos de situações de mediação de família, onde você tem um devedor de alimentos, tá? Que ele, dependendo do grau de aprofundamento reflexivo que ele ganhe, isso pode reverberar tanto no quanto indenizatório, porque às vezes a gente sabe que na prática não é só uma questão de binômio possibilidade e necessidade, né? Às vezes essa possibilidade ela pode ser magicamente ampliada a depender de como as pessoas se envolvem no processo, se envolvem nas necessidades e mexem em suas percepções. Então o que você vê e a proposta do método é verdadeiramente trazer mudanças de dentro para fora. Tá? E essas mudanças elas tendem a ser mais duradouras. Deixa eu só ver aqui. Então, a gente tem felizes exemplos diversos, assim. Por exemplo, ainda na área de família, né? Situações em que você teria um desenho de convivência clássico, porque as pessoas partem de uma premissa de limitação e de escassez de possibilidades, mas quando elas mergulham no aspecto reflexivo, às vezes a gente consegue aumentar em 30, 40, 50, 60% o que seria a convivência padronizada de pai com filho, e a gente às vezes consegue alterar o curso de uma infância, a gente consegue reduzir
possibilidades de traumas dentro de uma infância, quando a gente trabalha reflexivamente os pais, às vezes em divórcios, onde os egos estão muito abalados, onde as questões do casal estão interferindo profundamente na visão da construção de um caminho para o filho. E a gente consegue trazer mudanças a partir da reflexão, a partir de provocações reflexivas. Um adendo importante, né? A gente sabe que a mediação ela se rege pelo princípio da imparcialidade. Então o método ele vai ser extremamente respeitoso com essa ideia da imparcialidade. Então, quando a gente fala de provocar reflexões, não é a partir de um lugar de saber para o mediador, que sabe mais que as partes, mas é genuinamente criar um canal de construção de insights por parte de quem? Deles, dos medianos. Das pessoas. Eles chegam aos seus insights, eles chegam a novos estados e possibilidades de pensamento para as questões que envolvem o caso. Mas aí, para isso, a gente transcende a pauta objetiva. Claro que a pauta objetiva é a matéria-prima central. Eu digo pauta objetiva numa questão de elementos. A gente vai ter que falar dos valores, forma de pagamento, a gente vai tratar de questões que precisam ser definidas, ele quer a proposta, mas a gente vai para além disso em modificações individuais e, portanto, sistêmicas, porque a gente sabe que na perspectiva sistêmica não existe possibilidade de uma pessoa ter uma modificação e todo o sistema, por consequência, ser modificado em alguma medida, né? Essa é a base da teoria sistêmica. Então eu fico feliz de poder compartilhar, porque eu acho que a gente pode perfeitamente rumar novos cenários e possibilidades de intervenção. Eu fico especialmente feliz porque esse é um método que foi produzido por nós aqui. Eu tive a honra de poder construir essa forma de intervenção e dizer que a gente não precisa no Brasil estar só refém de conhecimentos lá de fora. O Brasil pode ser sim um polo de construção de conhecimento e que hoje é exportado para outros países a partir dos desenvolvimentos que foram feitos. Tá? Então, assim, a gente ficou orgulhoso recentemente, né, o genoma do vírus foi descoberto aqui pelas nossas brasileiras, né? Então a gente pode se animar com tantos exemplos de que o Brasil sim é um lugar de produção de conhecimento, que a gente tem condição de produzir ciência. Isso pode ser feito também no âmbito da mediação e da gestão de conflitos. Tá? A gente vai ter lançamentos próximos de alguns livros sobre essa temática e os cursos eles aprofundam toda essa teoria. Então, para a gente saber, o método ele foi dividido em 6 macrocategorias que trabalham diferentes aspectos da reflexão, alguns direcionados à perspectiva do conflito, alguns direcionados a uma perspectiva individual, no sentido das partes elas com elas próprias. A gente trabalha, tem uma coluna específica para trabalhar dissonância cognitiva, então várias possibilidades de estilos, como gerar dissonância, profissionalizamos essa história, né, criamos as segmentações, não só a dissonância, mas essa alteração por contraste. Temos chamado isso de ganho cognitivo, que foi o termo mais afinado aqui, porque a gente não pode esquecer que a gente está dentro da mediação, não estamos em outra esfera. Então, ao sermos mediador, não somos psicólogos, embora quem seja psicólogo não deixe de ter essa bagagem, mas a gente brinca como quando eu trabalhava na Espanha, tinha uma expressão que é, uma vez mediador, a gente tem que trocar de sapato, tirar o sapato da profissão de origem e colocar o sapato da mediação. Né? O mesmo vale para os advogados e para todas as outras áreas. Então eu posso ter uma bagagem na psicologia, mas ali eu não estou psicologizando ninguém. Então toda essa intervenção foi estruturada para o procedimento da mediação, para a gente não trocar de lugar. Mas o que eu tenho recebido de feedback de alunos psicólogos, coaches ou mesmo advogados, puxa, como a minha intervenção está mudando a partir das perguntinhas mágicas, né? Ou das estruturas reflexivas. A gente não trabalha naturalmente só com perguntas, embora as perguntas sejam muito caras. A gente ampliou e sistematizou para mais de 120 possibilidades diferentes, o que dá uma densidade grande teórica. E aí eu digo, nossa, como eu estou conseguindo chegar em alguns lugares diferentes a partir desse olhar. E que olhar é esse? É a gente ter um mapa de possibilidades, um mapa de lugares a chegar. E dentro da situação concreta da mediação, a gente vai ver que possibilidades são necessárias e adequadas para o caso a partir do que ele apresenta. Então, naturalmente, o desenho da estratégia da intervenção é feito pelo mediador, né, que é sempre o senhor da intervenção.
uma intervenção que é permeável, mas lida à luz das necessidades apresentadas, mas a gente não fica desorientado para encontrar a forma de fazer a abordagem. A gente tem estrutura metodológica de reforço, né? Então a gente não se sente perdido, porque esse é um risco da mediação, né? Como o mediador ele vai estar sozinho na sua sala com as partes, você não tem uma vigilância, você não tem uma intervenção, ele tem uma certa liberdade. Eu não me refiro só aos espaços de formação, eu me refiro quando a gente já está num encaminhamento profissional. Essa liberdade ela não pode ser confundida com troca de papéis, né? Com dizer qualquer coisa em nome do consenso, com opinar sem querer. E as próprias perguntas elas ajudam a gente a ficar mais blindado dentro da imparcialidade, que significa não opinar, não moralizar, não julgar. Então a gente aprofunda a reflexão. Então se há uma nova percepção, ela vai vir do outro e não do mediador. E elas são as mais profundas, portanto, porque quando a gente tem um insight por nós mesmos, qual a diferença? Profundidade. E se alguém diz algo pra gente como um conselho, isso vem como um lugar de fala do outro. Quando esse mesmo lugar de insight ele vem de nós, isso ganha uma possibilidade de internalização dentro de outra ordem, né? E com isso a gente tem ganhos mais profundos. Eu me lembro muito de um caso de uma mocinha, inicialmente o caso era um caso de regulamentação de visita e alimentos, um caso clássico, mas ele tinha um contexto especial que era essa mocinha e o pai não se falavam há mais de um ano, tá? E a última vez que eles tinham se encontrado, o pai deu um tapa na cara da filha num evento social e a filha revidou e deu outro tapa na cara do pai, tá? E a partir dessa data houve um rompimento da relação. Essa mocinha ela tinha algumas dificuldades cognitivas, né, vistas, e também algumas dificuldades de gestão emocional que foram agravadas desse afastamento do pai. E ela tinha uma adoração pelo pai antes. E aí o caso chega para mediação com esses dois atores sem se ver há mais de um ano. Então, dentro da metodologia reflexiva, a gente pode entrar no universo dessa menina, entrar no universo desse pai, e quando eles se encontraram a partir de uma longa preparação e de muitos insights que todos tiveram, o encontro ele pôde fluir desde uma outra possibilidade, tá? E claro que o método ele não entra só, não é utilizado apenas na pré-mediação. A gente segue de forma transversal ao longo das sessões também. E as sessões, vocês sabem que mesmo as conjuntas a gente pode ter, principalmente na mediação extrajudicial, o caucus, né, que são as reuniões individuais do mediador com as partes, no mesmo formato anterior. E aí também no caucus a gente tem grandes possibilidades de aprofundar as reflexões. E nas conjuntas a gente aprofunda as reflexões também. Por quê? Porque a gente tem perguntas reflexivas sistêmicas, é fazer o sistema se ver, o sistema criar percepções distintas de si. O sistema, então, não é a filha, o filho. Então, o sistema aqui é a família. É a família se ver como família e que outras versões de família eles querem criar a partir dali. Eu estou dando alguns exemplos no âmbito da mediação de família, mas, naturalmente, esse método ele é utilizado em muitas áreas, até mesmo na justiça restaurativa. Tem um artigo meu específico sobre o uso do método em justiça restaurativa. Né? Para quem não sabe, a justiça restaurativa, que é outra lindeza, ela trabalha com a possibilidade de encontros entre ofensores penais, tá? E as, aspas, vítimas. Então a gente coloca pessoas que naturalmente nunca se encontrariam para conversar sobre assuntos sérios, assuntos profundos, de maior gravidade. E a gente utiliza o método também nesses casos de maior densidade, com resultados muito bonitos. Inclusive até com que a gente trabalha em justiça restaurativa, que é a mediação com vítima substitutiva. Então, às vezes, num caso de justiça restaurativa, a vítima não quer comparecer. Então, você pega, por exemplo, um adolescente que roubou alguém na rua, tá? E ele está disposto a participar de um procedimento restaurativo, ele está disposto a oferecer, a ter uma guinada, a trabalhar em termos restaurativos, coroados aí por um movimento final simbólico de reparação até da vítima, simbólica ou não, mas a vítima não quer, por qualquer razão.
crença, por disponibilidade, enfim. E aí, às vezes, a gente pode trabalhar com a ideia de vítima substitutiva, que é trabalhar alguém que represente essa vítima, não é fingir ser a Dona Maria que foi assaltada, mas é eu que já vivi, alguém que já viveu uma situação de roubo, poder estar aqui presente e falar desse lugar, como se sentiu, e o adolescente ou adulto poder falar do lugar dele, você promover um movimento restaurativo mesmo assim. E a gente consegue utilizar o método até mesmo nesses casos, tá? Porque você já vai trabalhando de antes, esses lugares novos, esses insights novos a gente consegue chegar. O que mais? O método também é utilizado, pode ser utilizado muito bem na mediação empresarial, tá? Claro que aqui a gente vai ter uma intensificação das pautas objetivas, mais do que as subjetivas, mas mesmo assim, você pode fazer um CEO de uma empresa, através de perguntas adequadas, olhar para lugares que ele não está olhando. Será que só porque é um profissional de alto escalão ele não tem pontos cegos? Na nossa experiência, a gente vê que o ponto cego ele é bastante democrático. Todo mundo tem os seus. Quem tiver a pretensão de achar que está olhando todas as possibilidades, já tem o seu próprio ponto cego na definição, né? Que é isso. Acreditar que está olhando, que está vendo tudo sobre tudo. Então, quando a conquista reflexiva, ela gera essa movimentação de dentro para fora. Tá? Então, cenários de dissolução de sociedades, diferentes formas de rescisão contratual ou questões contratuais em geral, não importa o nicho, o formato da intervenção é que tem essa marca reflexiva, tá? Então essa é a primeira questão técnica que eu gostaria de compartilhar. E aí a gente vai avançar para comentar um pouco mais também sobre as áreas da mediação, tá? Aqui o Mediação Brasil, como eu falei para vocês, a gente trabalha com treinamentos, formações, que estão todas descritas lá no site. Para quem é de fora do Rio de Janeiro, vocês podem utilizar as apresentações do Rio, que são parâmetros para os cursos que são fora do estado. Tá? A gente transita inclusive fora do Brasil, estou usando para quem está online e está chegando agora. Trabalhamos com uma intervenção concreta. Então, vou falar um pouco dessa experiência. O que é possível? Eu estou namorando a ideia da mediação. Quais são as possibilidades reais, tá? De se trabalhar com isso, olhar para o mercado, ver o Brasil hoje? Como eu falei para vocês, eu trabalho há 12 anos com isso. Então, eu fui testemunha de uma época em que a mediação ela era profundamente desconhecida. E hoje eu olho para trás e vejo em 12 anos como o Brasil caminhou rápido, tá? Como rapidamente a coisa foi capilarizada. Então, no Brasil, a gente tem dois grandes segmentos de intervenção da mediação. A mediação judicial, tá? Que ela está regulamentada, ambas são regulamentadas pela lei de mediação, mas a mediação judicial ela vai ter a atenção também especial do Conselho Nacional de Justiça, que vai criar normativas específicas, tá? Para isso. Então, a gente tem que ter, na mediação judicial existe a normativa federal e também cada tribunal pode ter normativas próprias, né? Portanto, guardada alguma liberdade de aprofundamento, de criação de estruturas específicas para cada espaço de intervenção. Nosso objetivo hoje não é aprofundar na ideia da mediação judicial, tá? Vivian, como é que é o cenário profissional da mediação judicial? Aí eu vou pedir para que cada um possa consultar os espaços dentro do seu estado de origem. Eu não posso falar em mediação judicial no Brasil, porque a gente sabe que os estados eles estão em diferentes momentos no desenvolvimento da mediação judicial, mas todos caminhando para o mesmo lugar, para ampliação, para capilarização, tá? Então, eu convido a quem quiser conhecer o tema, procure dentro do seu estado informações. Nos nossos cursos a gente aborda, sim, o tema de forma mais aprofundada da mediação judicial, mas hoje eu vou usar o nosso tempo para a gente focar um pouco mais na mediação extrajudicial, que na prática tem sido, tá, um lugar mais fértil de possibilidades em termos financeiros, de remuneração e de saída profissional, tá? Porque em alguns espaços a mediação judicial trabalha em linhas ainda próximas ao voluntariado. Não posso fazer uma generalização, porque existem diferenças, existem pessoas remuneradas trabalhando com mediação judicial, mas a gente ainda tem dependendo se já são servidoras, né, de como elas ocupam o ingresso na estrutura,
mas a gente sabe também que ainda existe uma mão de obra associada hoje à mediação judicial, que a remuneração não é o carro-chefe das buscas. Com todo respeito, eu falo isso, né, de um profundo respeito a todas as contribuições que a mediação judicial dá para os jurisdicionados que precisam da ferramenta. Não tem certo e errado, tá? Eu não vou fazer críticas maiores ou menores a nenhum espaço. A gente honra e respeita a todos aqueles que contribuem com construção de consenso e com pacificação, mas o que a gente vê é que são desenhos diferentes, tá? Então, na mediação extrajudicial, uma primeira diferença que a gente começa a ter, principalmente aqui no Mediação Brasil, que trabalhamos com pesquisa, trabalhamos com ampliação de possibilidades metodológicas, trazemos essa liberdade nas pré-mediações, nos usos de ferramentas. A gente tem aqui um desenho de processo que tem mais liberdade do que das possibilidades até estruturais, né? Porque você pensa numa mediação judicial, você incluir a pré-mediação, quantas sessões mais um tribunal vai precisar fazer, né? Além da primeira, você tem a individual, então sim, inclusive de número de atendimento, né? Isso já traria uma transformação importante. Eu não estou aqui fazendo nenhuma análise da mediação judicial. Para isso eu só vou aqui passar o meu respeito, e o Mediação Brasil sempre esteve aqui de portas abertas para ajudar diversas instituições públicas, e entre elas o Poder Judiciário. Então, nossa ideia é apoiar, somar, compartilhar. Mas eu vou trazer daqui da bagagem nossa, que é onde a gente trabalha e tem informações específicas. Então, a primeira questão é essa. Dentro da flexibilidade do procedimento, a gente trabalha com linhas diferentes. Por exemplo, aqui no Mediação Brasil, a gente consegue fazer algumas dobradinhas também com a ideia da constelação, tá? Em termos de desenho de processo, há algumas diferenças. Mas vamos falar sobre os nichos e a saída profissional. Então, como é que hoje está vista a mediação extrajudicial como uma saída profissional? Porque esse é o que as pessoas perguntam, né? É viável, é possível trabalhar com mediação? E aí eu tenho uma mensagem para passar para todo mundo, tá? E eu fico muito tranquila internamente para poder passar essa mensagem, porque eu acho que a gente tem que falar daquilo que a gente vive, né? Assim, hoje eu estava até falando com uns alunos meus de supervisão agora mais cedo, que no meu acervo de casos, eu estou trabalhando atualmente com 60 casos de mediação extrajudicial, muitos, eu até acho demais, é muita coisa para dar conta, né? Então, assim, e outros mediadores vão trabalhar com diferentes números ou vão ter um tempo de percurso maior para ter casos. Mas o que faz essa coisa de ter casos, acontecerem casos, né? E eu vou dizer uma coisa para todos. Isso também vai passar por um movimento individual, tá? Hoje a gente está numa era em que não existem mais profissões prontas. Quando eu sair, eu já tenho algo lá me esperando na porta. Muito difícil você ter, são poucos os espaços profissionais em que você vai ter garantias absolutas. E a gente não vai ter garantias, nós não vivemos num mundo líquido, não é assim? Nós não temos muitas garantias de possibilidades. Mas o que eu posso trazer de testemunho é que aquelas pessoas que avançam são pessoas que trouxeram uma possibilidade de si individual, de trabalho, de interação com esse desafio que é diferente. São pessoas que têm um perfil proativo, que têm um perfil empreendedor, né? Empreendedor não significa ter uma empresa necessariamente. Empreendedor é você poder ver a mediação, e é o que eu queria trazer para vocês, como uma possibilidade, sim, profissional. Nós não somos uma invenção ingênua, uma intervenção de prateleira, é uma intervenção prática, concreta, que dá resultados concretos e que, portanto, merece ser bem remunerada por isso. Um procedimento de mediação transforma a vida, às vezes, das pessoas, transforma profundamente relações, dá resultados objetivos, práticos, concretos, tá? Comparando com a via do judicial clássico, não me refiro à mediação judicial, são possíveis, através do consenso, inúmeros ganhos em termos de redução de custos financeiros, redução do tempo de resolução do conflito, tá? E, além disso, você tratar de forma customizada as pautas do caso. Então, por exemplo, um juiz, por mais bem intencionado que ele seja, ele vai estar adstrito
ao que o processo traz é o pedido da inicial. Então, outras questões não vão ser tratadas. Na mediação, a qualquer momento, você pode ter um fluxo de pautas novas. Você pode trabalhar pautas subjetivas, ou seja, quantas vezes, às vezes, no judiciário, as pessoas vão com uma audiência marcada com aquela expectativa do dia da justiça, mas pelo desenho próprio da estrutura, não é possível dar uma voz de autoexpressão para as partes ali identificadas. Elas vão ser sempre representadas por advogados e não é possível tratar o conflito em outras acepções, em outras lógicas que a mediação traz, inclusive na mediação judicial. A gente tem essa ampliação de possibilidade. Então, a mediação ela é mais ampla em termos de recursos. Para quê? Recursos concretos de pacificação. Recursos concretos de resolução daquela questão para além das perspectivas tradicionais. Isso vale para qualquer metodologia, independentemente da auto-reflexiva, Harvard ou o que quer que seja. Mas como fazer isso possível, né? Então, o que eu sempre costumo dizer é que o primeiro ponto, para um mediador se colocar à disposição, ele tem que ter uma boa bagagem. Ele tem que ter conhecimentos aprofundados para poder desenvolver aquilo, né? Porque você vai num dentista ou vai num restaurante. Então, no prato ali do restaurante você não tem uma boa experiência. A comida não está saborosa, se considera que ela não está bem feita. Vocês vão voltar? Mas se você tiver a capacidade de desenvolver um bom trabalho, aquela pessoa imediatamente vai compartilhar a experiência positiva dela com o outro. O problema é que quem teve a experiência negativa também vai compartilhar, né? Então, o que você vê é que um fazer que se inicia, ele vai dando ramificações, ele vai gerando ampliação. Tá? Mas para isso as pessoas têm que estar prontas para desenvolver. E é isso que muito me preocupa no Brasil. Eu já venho cantando essa pedra. Eu morei alguns anos fora. Hoje ainda viajo bastante, mas tenho ficado aqui no Brasil um pouco mais do que alguns anos atrás. Mas sigo ainda em muitos bate-voltas. E o que eu vejo, tanto daqui quanto de lá? É esse lugar, eu preciso construir uma intervenção competente que eu me sinta segura para colocar o meu serviço à frente, à disposição de outros. E tem aquela expressão que acho tão bonitinha que quando o trabalhador está pronto, o serviço ele chega. Né? Mas o que a gente vê é que muitas pessoas podem ter uma ilusão de que o caminho contrário ele pode funcionar. Né? Por quê, gente? Porque eu estou dividindo isso com toda a transparência, até porque a gente aqui trabalha na formação de mediadores, então a gente sabe o quanto é laborioso alguém que entra aqui sem conhecer a mediação do ponto de vista do fazer, né? Conhece mais conceitualmente e sai depois de alguns meses com as habilidades para poder entender. O percurso ele é muito importante. A bagagem que eu vou adquirir, a consistência dos ensinamentos, né? A forma, a metodologia como isso é passado, como é que eu vou internalizar esses conhecimentos. A mediação não é um conhecimento livresco, tá? Então, claro, ler, se aprofundar é muito útil, a gente indica muitas possibilidades disso aqui, mas o que eu quero dizer é que, vendo e trabalhando já centenas de pessoas que se formaram conosco, não é apenas o conhecimento teórico que define um bom mediador, está para além disso. É como eu internalizo o que eu conheço, o que eu entendo. É a minha sensibilidade de poder perceber uma série de questões que são simultâneas, tá? São diversas competências de mediação que são desenvolvidas. Em uma determinada aula do curso, a gente trabalha exatamente numa perspectiva de auto-coaching, como é que cada um se vê dentro dessas diferentes competências. Então, eu trago aqui um estudo feito em países de língua germânica, só mediadores de língua germânica, que foram eleitas as 16 principais competências em mediação. Tá? Aqui a gente tem muito esse cuidado de ficar antenado com o que está acontecendo fora do Brasil e está sempre na crista dos conhecimentos novos produzidos e, ao mesmo tempo, a alegria de poder também produzir aquele conhecimento e compartilhar. Vivemos todos num grande compartilhar de conhecimento. A ideia é essa, ampliar. Mas voltando aqui à ideia da prática profissional como mediação, né, o mediador ele tem caminhos, né?
Um deles é mediador extrajudicial. Ele pode se associar a uma câmara de mediação privada. Hoje a gente já tem centenas de câmaras de mediação no Brasil. Ele pode desenvolver parcerias com instituições, com escritórios, com espaços variados, coletivos, instituições públicas, privadas. Ele pode desenvolver projetos específicos de trabalho, tá? E mais do que isso, gente, quanta coisa pode ser criada, desenvolvida, que não foi pensada ainda. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: onde tem conflito, existe a possibilidade, em algum nível, de construção de consenso de mediação. Entende-se? Para quase todos os conflitos. A gente estava na beira de uma quebradeira internacional dos mercados hoje, e o que está definindo isso hoje? Consenso. O consenso está dizendo se as pessoas estão perdendo muito patrimônio em bolsa ou não. Então, olha a importância do consenso como um elemento hoje na nossa realidade globalizada. Tá? Isso tanto no macro quanto no micro. Então, trabalhar num mundo altamente conflitivo, porque eu pergunto para vocês, vivemos num mundo conflitivo? Vivemos numa sociedade conflitiva? Temos famílias conflitivas? Os conflitos estão nas empresas, estão nas relações, né? Então, assim, o que não falta é demanda em potencial. Isso não falta. Mas o que ainda está em construção no Brasil são as pessoas aptas a canalizar essa demanda que existe e trazer para uma intervenção mediadora de qualidade, bem preparada, com pessoas de base, com todo respeito aos espaços formativos variados, cada qual dando sua contribuição desde um lugar. Eu, Vivian Gama, pessoalmente, não acredito em formações muito curtas. Eu acho que a complexidade do trabalho da mediação ela é enorme, e uma carga horária pequena, ela eventualmente não dá conta dessa complexidade. Tá? Aqui a gente tem cursos que chegam a 140 horas, 136 horas, na parte teórica ainda, né? Incluindo a metodologia avançada. Tem alguns cursos menores, dependendo dos objetivos. Mas esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter. Porque o investimento que a gente faz enquanto a gente conhece a mediação é o primeiro degrau que vai definir as suas possibilidades de trabalho futuras, né? E eu não estou dizendo isso do Mediação Brasil ou de outra instituição. Qualquer instituição, quem vai estudar medicina, quem vai estudar arquitetura, se você tem um espaço que pode te dar consistência e você quer se dedicar àquilo, né, olhe com carinho para a consistência. Consistência como um lugar de criação de possibilidades para você ter ferramenta para entender. Porque os desafios, gente, não são pequenos. O conflito ele tem uma densidade de desafio imensa. Tá? Mesmo a gente estudando, se preparando, a nossa prática está sempre convivendo com possibilidades de desafio novas. E é por isso que a gente tem que ter uma percepção muito clara do que a gente está fazendo, do porquê que a gente está fazendo. Tá? No Mediação Brasil, aqui a gente trabalha com 2 desenhos em paralelo, que é construção de macroestratégias para o procedimento e construção de microestratégias para o procedimento. E em qualquer delas a gente vai estar atenta a todos os movimentos do mediador, porque a gente sabe que uma fala dita de uma maneira ou de outra provoca um resultado distinto. Algo dito ou não dito abre e fecha possibilidades de resultado final, porque toda a transformação do conflito se dá num ambiente comunicacional. Tá? Então isso é muito importante, que a gente consiga sentir alguma segurança, alguma preparação real, concreta, para poder colocar esse serviço à disposição. Mas o que eu também posso dizer é que uma vez que a gente faça isso, e digo isso de forma muito aberta, é possível oferta autônoma de serviço. Eu não preciso estar refém a estar institucionalizada, ter um vínculo. Eu posso oferecer. Eu estou me lembrando agora de uma aluna minha de Brasília que compartilhou muito feliz comigo a primeira experiência dela como mediadora extrajudicial. Era uma situação de uma empresa familiar, e ela toda feliz, Vivian, então aconteceu tal coisa, eu fiz essa intervenção. Então você vai vendo que é uma ferramenta útil, enquanto essa família ao final ficou agradecida a ela pelo que o processo pôde entregar. Então assim, ela se formou aqui conosco, ela era uma ótima aluna,
Então você vê que quando você tem a dedicação, quando você tem o compromisso, e você está num espaço, seja esse, enfim, ou aquele espaço que ressoe com você, se for aqui o nosso, a gente vai estar sempre de portas abertas para receber, uma instituição família, a ideia é tratar todos que venham como família, em qualquer curso, os cursos inteiros, quem se forma desde a formação básica, quem chega para as formações avançadas, quem vem fazer a prática conosco, nos outros cursos de gestão positiva de conflitos, gestão positiva de pessoas, negociação, qualquer um, mas a ideia passa por isso, passa por um compromisso, eu não consigo trabalhar de outro jeito, né? Que é da consistência. Eu não acredito em superficialidade para trabalhar a mediação. Mediação não é algo que se trabalha em superfície, porque o conflito não está na superfície. Resolução real, ela está num nível de profundidade que você precisa chegar para poder entregar um resultado distinto. Claro que as partes elas vão modular a intensidade com que você vai trabalhar da sua intervenção. Algumas, por exemplo, dentro da metodologia autorreflexiva, que é o nosso método aqui, vão estar muito abertas, né? Tem parte que fala, puxa, já acabou o processo, não tem como a gente marcar mais uma sessão, porque eles têm um espaço de escuta, eles estão se sentindo num autocrescimento também, e tem outras que já são mais discretas, mais fechadas, que abrem menos portas reflexivas. Mas a gente oferta, e cada grau de avanço, cada grau de modificação, a gente deixa uma contribuição importante, uma contribuição que às vezes em outros cenários as pessoas não tiveram ainda a oportunidade de ter. Tá? Então eu falo da mediação com uma verdade interna que funciona, é possível, é viável, tá? Mas o desenvolvimento profissional dela vai depender muito de quem se coloca a serviço. Eu vou remarcar isso aqui. Não falta demanda de conflito. Nós vivemos num mundo altamente conflitivo, mas nem todos têm dois requisitos importantes. O primeiro, a formação e as capacidades e competências para desenvolver o processo. E o segundo, que para uma vida profissional precisa estar colado, é canalizar essa demanda para o processo de mediação. Isso significa saber chegar aos clientes, saber chegar às pessoas, adaptar o processo àqueles contextos, criar formas e estratégias de se aproximar de quem precisa. Porque o que eu posso dizer para vocês é, se as pessoas têm acesso numa situação de angústia, de dissenso, que o conflito dá muita... reverbera muito internamente, mesmo que seja uma questão objetiva, tá? Aqui é um alento você poder dar voz às suas percepções, poder ser ouvida pelo outro, criar canais de uma comunicação mais qualificada, porque o que eu digo do bom mediador, que é o que a gente procura formar aqui no Mediação Brasil, meus alunos sabem o quanto que eu fico nos detalhes, nas pequenas delicadezas, que é o que somadas fazem diferença no processo, tá? E todos os cursos aqui têm as mesmas estruturas de cuidado. Então, mesmo que eu não esteja, tem aqui é uma rede em que esse cuidado a gente procura trazer, e é um compromisso pessoal que eu tenho e que a instituição tem com essa entrega, né? Então, isso é fundamental. Além do conhecimento, da formação sólida, é o desenvolvimento desse perfil e dessas possibilidades de canalização de demanda. E vocês podem, gente, dar uma grande contribuição. Seguramente tem milhares de pessoas nesse Brasilzão aqui que, se tivessem a oportunidade de ter um instrumento da mediação, poderiam ter alguma modificação profunda dentro dos sistemas em que elas estão inseridas, né? Então, se vocês se sentem aptos, se são chamados, se são um lugar assim, de possibilidades, né, a gente fica aqui de braços abertos para poder receber, mas independentemente do Mediação Brasil em si, eu queria trazer essa reflexão sobre o caminho da mediação como um novo lugar para a cidadania. Tá? A gente, quando fala de mediação, a gente está falando de uma nova forma de cidadania, de uma cidadania em que a gente não fica dependente de uma decisão externa, de uma cidadania em que as pessoas estão mais empoderadas, tá? Para desenvolver por si só, porque o mediador é um facilitador, ele não cria soluções, tá? Quem cria os desenhos finais do acordo e do consenso são as partes, mas o mediador ele facilita o processo, ele viabiliza esse socorro, porque quando elas chegaram de onde elas vieram? No dissenso.
Então a mediação ela é muito útil naquelas situações em que, puxa, doutora, eu quero resolver, mas eu não tenho, não adianta falar com ele, eu não consigo, estou no impasse, no dissenso. Então nós somos especialistas em desconstrução de dissensos, tá? de desconstrução de impasses. Isso é um saber muito profundo, isso é um saber com muitas possibilidades. E eu queria trazer isso para quem pensa em trabalhar com a mediação, para quem já está trabalhando com a mediação, como um convite que a gente sempre pode ir além. Eu trabalho há 12 anos e espero estar sempre podendo pensar, e por isso que a gente trabalha com pesquisa, né? Porque a gente vai vendo outros lugares. O método autorreflexivo, ele tem uma ressonância muito profunda na minha maneira pessoal de trabalhar, a gente compartilha nas formações, tem tido resultados práticos, assim, que a gente vibra internamente, sabe? Com aquilo que a gente vai conseguindo. E não é só em ambientes familiares, isso pode ser ampliado para as áreas variadas, profissionais, técnicas. Ele pode ser um método bem cirúrgico, tá? Não passa por ingenuidades ou por transformações, ele é bastante objetivo, mas a gente precisaria de um outro momento para poder aprofundar isso. Mas eu quero compartilhar com vocês esse testemunho. Funciona, é possível, e quem consegue associar solidez de formação, bagagem, preparo, buscando instruções certas que podem te ajudar, somada à instituição que te ajude, sua implicação pessoal em desenvolver isso, e somado também à possibilidade de, repito, mais uma vez, canalizar demandas, vocês são pessoas importantíssimas nesse mundão, porque olhando aqui pela porta fora, o que não falta é demanda, o que não falta são situações que precisam de ganhar contornos, ganhar resolução, ganhar superação, e o mundo precisa de pacificação. Então, quem se sente chamado a trabalhar com pacificação e construção de consenso, a mediação pode ser uma possibilidade, né, somadas aí as considerações que eu acabo de fazer. Então, eu fico feliz de a gente poder iniciar essa conversa. Quem está nos assistindo no Facebook pode enviar as perguntas online. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas para as pessoas que estão conosco e a gente vai se encaminhando para o fechamento.